Oi, pessoal. Então, vamos fazer uma breve discussão nesse vídeo sobre o conceito de referenciais inerciais e partículas livres, tá? Basicamente, a gente vai fazer uma discussão conceitual sobre o conteúdo da lei da inércia, né, que é conhecida como a primeira lei de Newton, embora o germe dela já estivesse nos resultados obtidos por Galileu, nas observações feitas por Galileu, né? Então, um grande mérito de fazer os experimentos aí, que chegou, né, no que hoje nós chamamos de lei da inércia, basicamente é devido a Galileu. Bom, qual é a afirmação, né, mais comum, como que é o enunciado mais comum da primeira lei de Newton, né? O enunciado mais comum diz que partículas livres da ação de qualquer agente externo, né, ou na linguagem dinâmica, partículas livres da ação de qualquer força externa, elas se movimentam, tem um tipo de movimento específico, né, e esse movimento seria um movimento caracterizado por ter velocidade vetorial constante, ou seja, ela se move em linha reta e com uma rapidez, né, o quanto de espaço ela percorre em certo intervalo de tempo é igual para intervalos de tempos iguais. Então, esse é o enunciado mais comum da primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Bom, mas vamos prestar um pouquinho mais, né, vamos tentar esmiuçar um pouquinho o conteúdo dessa lei. Porque para eu poder falar que uma trajetória ela é retilínea e que a rapidez dela é constante, né, ela percorre em intervalos de tempos iguais, percorre distâncias iguais, é necessário que eu adote um referencial em relação ao qual medir essa velocidade, ou medir esse movimento, ou descrever esse movimento, tá certo? Então a gente sabe que o conceito de movimento é um conceito relativo. E é importante para a gente poder caracterizar o movimento que a gente adote um ponto de vista, um referencial em relação ao qual descrever esse movimento. Não só descrever uma origem, né, botar um ponto de origem no espaço para medir a distância dessa partícula, a posição dessa partícula, como também eixos, né? Por exemplo, eixos mais simples deles seriam um conjunto de eixos cartesianos para poder identificar cada ponto do espaço com um certo trio de coordenadas, à medida em cada instante de tempo, e daí inferir se a gente está na frente, está analisando um movimento que é uma linha reta, e mesmo se for uma linha reta, se é um movimento que é uniforme. Então, é necessário, para a gente poder descrever, né, um movimento, é necessário se adotar um referencial. E é evidente que se a gente adotar um referencial ruim, entre aspas, para descrever um movimento, mesmo de uma partícula livre, ela pode não parecer um movimento retilíneo e uniforme, certo? Então, a gente sabe, por exemplo, que se eu pegar, né, um objeto que eu poderia dizer, vamos supor que nós soubéssemos de antemão que esse objeto está parado ou aproximadamente parado, mas se você observa isso de um ponto de vista, por exemplo, de um referencial que está girando, né, você não vai ver aquele objeto parado, certo? E não só não vai ver ele parado, como não vai ver também que o movimento retilíneo, porque o seu ponto de vista está executando um movimento mais complicado e, portanto, né, a descrição do movimento ela depende não só do objeto que você está descrevendo, mas também do referencial que você está adotando o ponto de vista para descrever, certo? Então vem a pergunta, tá, então na primeira lei de Newton, quando se diz que o movimento de uma partícula livre ele é retilíneo e uniforme, ou seja, que mantém o seu estado de movimento, e por estado de movimento, tanto em mecânica newtoniana quanto em mecânica relativística, quer se dizer a velocidade com que ele está se movendo num dado instante, é preciso adotar um referencial e vem a pergunta: qual é o tipo bom de referencial, então, no qual esse enunciado da primeira lei de Newton faz sentido, né, de que a partícula livre vai andar com movimento retilíneo e uniforme? A resposta é referenciais inerciais. Então, os referenciais inerciais são aqueles em relação aos quais o movimento de uma partícula livre é retilíneo e uniforme, certo? Então, essa é a definição em relação aos referenciais inerciais que a gente tem o movimento de uma partícula livre sendo
retilíneo uniforme. Só que então a gente tem que saber, tá, e como que eu testo se um referencial ele é inercial ou não? Qual é a definição de um referencial inercial? E aí pode ser uma certa surpresa para alguns de que existe uma certa circularidade, porque por definição um referencial ele vai ser inercial se partículas livres da ação de forças andarem em linhas retas num movimento uniforme em relação a esses referenciais. Tá? Então vocês percebem que há uma circularidade, né? Por um lado, partículas livres são aquelas que andam em um movimento retilíneo uniforme em relação a um referencial específico, que são os referenciais inerciais. Por outro lado, para eu saber quais são os referenciais inerciais, o critério é partículas livres têm que andar em movimento retilíneo uniforme neles. Então, repara que é difícil a gente descobrir, né, do ponto de vista pragmático, testar. Se a gente não tiver, nós, né, como nós não somos seres oniscientes, que nós sabemos, temos o conhecimento de tudo. Se alguém pede para a gente testar se uma dada partícula é livre ou não, se nós não soubermos se há alguma força atuando na partícula ou não, qual seria o teste que a gente faria? Primeira lei de Newton. Então a gente tem que ver se essa partícula, em relação a um referencial inercial, se ela se move com velocidade constante em movimento retilíneo. Tá, então primeiro a gente vai ter que achar um referencial inercial. Mas como que eu vou saber testar se um referencial é inercial? Bom, para eu testar se um referencial é inercial, eu tenho que pegar partículas livres e ver se elas andam em movimento retilíneo uniforme. Mas como que eu vou pegar partículas livres? Como que eu vou saber qual é a partícula? Quais são as partículas que são livres? Se para eu saber se elas são livres eu já tenho que ter um referencial inercial para analisar o movimento delas, mas por outro lado, para eu saber se um referencial é inercial, para eu testar, eu tenho que já ter partículas que eu sei que são livres para analisar o movimento, certo? Então tem essa dose de circularidade, não há nenhuma pegadinha aqui, de fato há essa dose de circularidade, tá? Só que apesar de haver essa dose de circularidade, o que poderia parecer, então essa informação, a primeira lei de Newton não tem conteúdo nenhum, porque é uma tautologia. Partículas livres andam em movimento retilíneo em relação a referenciais inerciais, que por sua vez são aqueles nos quais partículas livres andam em movimento retilíneo uniforme. Então poderia parecer que é uma tautologia e, portanto, que não tem absolutamente nenhum conteúdo, né, nenhuma informação relevante nessa primeira lei de Newton, mas isso é falso. Tá? E eu vou deixar para vocês, antes de dar, né, de discutir um pouquinho mais, eu vou deixar para vocês pensarem nessa circularidade, para vocês pensarem antes de eu dar a resposta, antes de eu entrar na discussão, se de fato há algum conteúdo físico, né, algum conteúdo não trivial na primeira lei de Newton. E o jeito mais fácil de você tentar ver isso é o seguinte, tá, então vamos supor um universo no qual de alguma maneira essa primeira lei não fosse satisfeita, porque se é uma tautologia, se fosse uma tautologia, sempre daria para satisfazer essa lei, independente de quais fossem as leis do universo, sempre poderia, né, eu descrever isso. O que, se vocês pararem para pensar um pouco, vocês vão ver que não é verdade. Então eu vou deixar vocês pensando um pouco, né, sobre qual é o conteúdo físico da primeira lei, se há essa circularidade envolvida na definição de partícula livre e de referencial inercial.